Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar aí da divisão tradicional da história. A história ela é dividida em alguns períodos. Hoje vamos aprender quais são esses períodos e o porquê, quais são aí os critérios utilizados para essas divisões. Pessoal, então, quando nós tratamos aí dessa questão da história, que é o tempo, muito importante para a história, porque sem o tempo não há história, não é? Lembrando que a história ela é a ciência que estuda os homens aí no tempo, ao longo dos tempos. Então, mas como que é organizado esse tempo da história? Observem vocês essa imagem. Nós temos aqui 5 períodos: pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. No caso, a chamada Idade Contemporânea ou Época Contemporânea é o período que nós estamos vivendo. Perfeito? Então, temos aqui, resumindo, 5 fases. Perfeito? Mas aqui, gente, eu quero que vocês prestem atenção. A história propriamente dita, não é? Digamos que de um ponto de vista mais tradicional, ela começa aqui, ó, no ano 4000 antes de Cristo e vem até os dias de hoje. Perfeito? Aí você pergunta, mas por que 4000 antes de Cristo? É quando o homem desenvolveu a escrita. E aí, então, a partir desse momento, nós temos a história e as 4 fases da história: a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e, por fim, a Idade Contemporânea. Você deve estar se perguntando, professor, mas e antes? O que é aquela pré-história ali? Aqui você também, não é? Claro, já temos aqui o homem, não é? Toda a sua trajetória, todo o seu desenvolvimento, não é? Toda a sua organização, mas nessa época ele não possuía o quê? A escrita. Na pré-história, o homem não domina a escrita. Para vocês, acho que vocês devem conhecer, não é, os chamados homens, não é, que habitavam as cavernas, como nós vemos por aí de forma até pejorativa muitas vezes, mas essas pessoas, elas não praticavam escrita não por questão falta de capacidade, mas porque para elas, naquele contexto que elas viviam, não é, a forma como elas viviam, não era necessário. Tudo bem? Então vocês vão ter o que sobre esse período? As pinturas rupestres, os objetos que eles utilizavam, mas a escrita, por exemplo, documentos escritos da pré-história não existe. E por que não existe novamente? Porque não havia escrita. Tudo bem? Então pense nisso. Qual é o marco que divide a pré-história da história? O desenvolvimento não é a prática da escrita. E a partir aí do início da história, nós temos 4 fases: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Pessoal, observando novamente esse quadro com muita atenção, prestem atenção que o que divide um período do outro é um evento, um acontecimento. Por exemplo, o que divide a Idade Antiga da Idade Média é a queda do Império Romano do Ocidente. Tudo bem? Então, finaliza a Idade Antiga e aí temos início, não é, da chamada Idade Média. E o final da Idade Média é marcado pela queda de Constantinopla. Tá? Aqui para vocês está como queda de Constantinopla, também conhecida como queda do Império Romano do Oriente ou Império Bizantino. Perfeito? E depois da Idade Média, o que vem? A Idade Moderna, tá? O período lá das grandes navegações, não é? Do absolutismo, enfim, das reformas religiosas, muitos eventos importantes nessa época aqui. E como termina a Idade Moderna? Com um outro evento, também muito importante, Revolução Francesa. Tudo bem? Então vejam vocês, temos aqui Idade Antiga, Idade Média, Moderna e Contemporânea. 4 períodos da história. O que divide um período do outro é um acontecimento importante, mas aqui prestem atenção no seguinte: são acontecimentos importantes, muitos, aliás, todos eles aqui, perdão, do ponto de vista da história da Europa. Ah, claro, a Revolução Francesa é importante para o Ocidente. O Império Romano foi importante para o Ocidente, deixou um legado, uma herança. Sim, isso é verdade. Mas são eventos que aconteceram na Europa.
Tudo bem? E o que isso tem a ver, professor, com o que nós estamos aprendendo aqui? Que, por exemplo, se você pegar, no caso, uma linha do tempo da história de algum povo indígena, tem sentido utilizar essa divisão? Não. Se você pegar a linha do tempo de um povo pré-colombiano, de povos que habitavam a América antes da chegada de Cristóvão Colombo, isto é, antes da chegada dos europeus, tem sentido utilizar essa divisão? Não. Ah, mas então por que nós utilizamos? Porque digamos que houve não um acordo, né? Mas assim, nós nos acostumamos a utilizar isso. Houve, digamos, um acômodo, não é? Ah, essa é a linha do tempo da história e ela serve para todas as culturas? Não, mas é o que nós utilizamos em sala de aula quando nós aprendemos história. Isso é uma observação, tá? Que a história que nós aprendemos em sala de aula, infelizmente, é uma história voltada para a Europa, para o desenvolvimento daquela região do mundo. E muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, nós deixamos de lado a história da América, da África, da Ásia. Tudo bem? Mas essa aqui é a divisão da história. E só lembrando então, não é? Só mais uma observação para finalizar essa parte. Olha que interessante. O homem começou a praticar a escrita há 4.000 anos atrás. Em todas as regiões do mundo? Não, em algumas, onde havia a necessidade da escrita de uma forma de registro, tudo bem? Em outras regiões não, tanto é que em algumas regiões do mundo, alguns povos não utilizam escrita ainda. E por quê? Porque eles são atrasados? Não, porque para eles não há necessidade, certo? E olha que interessante, só voltando aqui para a gente finalizar essa parte. É recente, pessoal. 4.000 antes de Cristo é muito recente. Nós estamos no ano 2021, aqui na época contemporânea, certo? Ou seja, a escrita tem aí 6.000 anos. E a trajetória do Homo sapiens? 200.000 anos. Seria assim, um sujeito com 70 anos, ele só aprendeu a escrita, a praticar a escrita, aos 65. Isto é, ao longo de toda a trajetória humana, o homem passou muito mais tempo sem dominar a escrita. Tudo bem? Então, vejam vocês aqui, resumindo o que é importante. Os períodos e os marcos, tá? Pessoal, já caminhando para o final, só para que vocês possam entender aqui certinho, quando aparecer num texto, num exercício, essas palavrinhas, século e milênio, tá aqui, ó. É fácil. Vocês sabem, um ano, 365 dias, perfeito? Ah, mas e um século, professor? É fácil. Século vem de 100 anos. Ah, e o milênio? 1.000 anos. Como eu consigo saber o século, não é? De, sei lá, há um ano lá, num texto, como que eu vou descobrir aquele século? Tá aqui, ó. E pessoal, como nós fazemos a contagem dos séculos? Acabei de falar para vocês que o século é um conjunto de 100 anos. E sempre começa a ser contado, óbvio, isso é claro, a partir do ano 1, não é? Aí você fala, mas espera aí, e o zero? O zero você não conta. Você conta 0, 1, 2, 3, não, você conta 1, 2, 3. Assim também acontece com o século. Imagine uma criança, ela acabou de nascer. Você fala, ah, ela tem 0 anos? Não, você fala, ela tem 1 semana, 2 semanas, 3 meses. Ela não completou 1 ano, mas ela não tem 0 anos. Ela tem 2 meses, 3 meses, e assim é o século, tudo bem? Então o século ele começa no ano 01 e vai até o ano 100, ou anos terminados com 00. Nossa, não entendi nada. Olha aqui ó, o exemplo. Nós estamos em qual século? Século 21. E quando começou, professor, o século 21? No ano 2000? Não, você nunca começa a contar com 0, sempre com 1. Então começou aqui, ó, 2001. E vai até quando? Até 2100. E no ano 2101, não é? Nós vamos estar lá todos felizes vivendo nessa época. 2101 começa o século 22, que vai até 2200. Tudo bem? Ó, outros exemplos. Ó, século 18, 1701 até 1800. E século 19, 1801 até 1900. A partir de 1901 até 2000 seria o quê? Século 20.
Pessoal, já finalizando agora, não é que eu passei para vocês aí a questão da linha do tempo da história e como nós descobrimos os séculos nos textos, não é? E como nós conseguimos, aliás, não descobrir os séculos, mas identificar a qual século aquele ano pertence. O que é importante aí no estudo da história, eu solicitei para vocês uma última tarefa lá na questão 4, se eu não me engano, em que você tem que montar uma linha do tempo da sua vida, tá bom? É uma linha do tempo da sua vida. Então você tem lá, coloquei para vocês aqui um exemplo, tá bom? Ó, um sujeito chamado Pedro. Olha aqui. Bom, eventos importantes. Lembra que na história temos lá os eventos, os marcos importantes, os acontecimentos importantes? Na nossa vida também. Então, ó, peguei aqui o caso do Pedro, tá? Pedro nasceu em 1970. Em 1977, ele começou na escola. Em 1985, ele teve, né, começou o seu primeiro emprego, teve, né, início ali a sua vida, não é, enquanto trabalhador. 1992, ele terminou lá sua faculdade. E em 2030, ele conseguiu, né, lá sua aposentadoria. Coloquei para vocês aqui eventos, né? Claro que eu criei, né? O de vocês é diferente do Pedro. Cada um coloca eventos importantes que aconteceram em sua vida. Ah, professor, pode ser uma viagem? Pode. Pode ser o nascimento de um filho? Pode. Pode ser o meu casamento? Pode. Pode ser o meu divórcio? Pode também. Fique à vontade, tá? Então, ó, nascimento, ingresso na escola, emprego, formatura na faculdade e a sua aposentadoria. Ah, mas como eu coloco isso numa linha do tempo? Não entendi. Tá aqui, ó. Montem uma linha do tempo, utilize até uma régua se vocês quiserem. Monta uma linha do tempo da sua vida, né? Não vai copiar a vida do Pedro aqui. Você coloca lá, ó, seu nascimento, escola, trabalho, nascimento de um filho, de um irmão, o que vocês quiserem. Tudo bem? Pessoal, então por hoje era isso, tá? Espero aí que vocês tenham uma ótima semana. Qualquer dúvida que vocês tenham, tanto no bloco 4 quanto nos anteriores, eu estou à disposição. E um abraço para todos e até logo.